Oi, tudo bom? Meu nome é Admilson Santa Cruz, eu sou o professor de Geografia de vocês. Hoje nós vamos tentar entender como é que se dá o processo de formação da Terra e as estruturas que a compõem. Bem, de acordo com a tabela de era geológica, nós podemos analisar os períodos, as épocas e os éons nos quais os fatos mais importantes se deram no nosso planeta. Quando nós analisamos essa perspectiva, temos que levar em consideração as características da formação em si do planeta, as suas características de mudanças climáticas, porque essas deram as dimensões dos acontecimentos e fenômenos que formaram a estrutura do nosso planeta. Portanto, a formação do nosso planeta se divide em algumas partes, como, por exemplo, as camadas que constituem a estrutura da Terra, como crosta, manto e núcleo. Esses, por sua vez, também recebem denominações e subdivisões, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado. Levando isso em consideração, cada camada dessa possui um papel na formação da estrutura do planeta. De acordo com a interação de vários fatores, nós teremos teorias que mostram a dinâmica da formação do nosso planeta e a dinâmica de cada estrutura que o compõe. Nós temos o movimento terrestre, as características climáticas, as diferenças de temperatura e essas, por sua vez, vão dar origem ao movimento das partes que compõem o planeta. Para que se entenda como é que ocorre a dinâmica dos movimentos terrestres, se faz necessário prestar atenção na teoria de Alfred Wegener. Alfred Wegener iniciou sua teoria no início do século XX, na qual a interação entre os elementos que compõem a Terra, no caso a crosta terrestre, o manto, as diferenças de temperatura, as características climáticas até, formam o movimento do nosso planeta. Temos, enfim, a teoria da deriva continental, que demonstra o movimento das placas que compõem a crosta terrestre, como se cada uma delas fosse um quebra-cabeça ou a peça de um quebra-cabeça que compõe a estrutura do nosso planeta, de acordo com a questão de temperatura e, como vocês podem ver na imagem, a questão das correntes de convecção. Abaixo da crosta terrestre, nós temos fluxos de magma, vulgarmente também conhecido como lava, que fazem com que cada estrutura que compõe a crosta terrestre se movimente para um lado específico. Como vocês podem ver na imagem, cada placa possui um tipo de movimento específico, de acordo com as correntes de convecção. Então, nós podemos ter, como vocês veem na imagem, placas que são chamadas de placas conservativas, aquelas que possuem o mesmo sentido de movimento, placas divergentes e placas convergentes. Para o caso, as placas conservativas são aquelas que possuem movimentos verticais e que estas, por sua vez, geram a maior parte dos terremotos que nós conhecemos. As placas divergentes, elas se separam, dando origem a falhas vulcânicas, a fossas oceânicas, e as placas convergentes são aquelas que se chocam, dando origem, na maioria dos casos, à formação de cadeias de montanhas, que essas são chamadas pela geologia de dobramentos. É importante que se tenha vocabulário para se desenvolver esse tipo de questão. Em algum texto que seja colocado a palavra dobramento, não pense que é uma coisa de outro mundo. Dobramento são, na verdade, montanhas que são formadas a partir de choques de placas tectônicas, essas conhecidas como convergentes, porque elas se chocam. Dentro da geologia, nós ainda temos o estudo de que compõe a estrutura da Terra. O que compõe a crosta terrestre são agrupamentos de minerais classificados por rochas. E essas rochas, por sua vez, também têm a sua classificação. Iniciamos pelo primeiro grupo de rochas que nós possuímos, que são aquelas que foram formadas no início da solidificação do planeta. Na Terra, nós temos o início dela, onde os metais mais pesados, como o ferro, tendem a afundar devido às forças de gravidade, formando o núcleo da Terra, que supostamente é formada de ferro e níquel. E nós temos também a parte do manto, que seria a rocha ainda em estado supostamente pastoso, e a crosta, que nós temos a rocha em estado sólido. Essas rochas se compõem a partir de agrupamentos minerais, ou seja, rochas são agrupamentos minerais. Nesse esquema que nós estamos vendo aqui, nós vemos a formação clássica das rochas magmáticas, onde você consegue perceber de maneira bem clara o que está sendo demonstrado na figura. Nas rochas magmáticas, nós podemos dividi-las em dois grupos distintos. As rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas.
Por quê? As rochas magmáticas extrusivas são aquelas que, na maioria dos casos, se solidificam na superfície. Como vocês veem no esquema, nós temos aí o desenho de um vulcão, onde a lava que está sendo expelida, o magma que está sendo expelido, entra em contato com o ar e com a água, havendo uma solidificação muito mais rápida. E isso dá origem a rochas como o basalto, como você vê na figura. E esse basalto possui os cristais bem pequenininhos. Já no caso das rochas intrusivas, essas, por sua vez, ocorrem o seu resfriamento abaixo da superfície. Então esse resfriamento é muito mais lento, dando origem a cristais maiores. Como você vê no exemplo, as rochas intrusivas como um granito, onde você encontra os 3 minerais fundamentais, como quartzo, feldspato e mica, muito bem dispostos na figura. Então essa é a diferença, rocha intrusiva e rocha extrusiva, ambas magmáticas. No caso das metamórficas, o metamorfismo, como você consegue ver na figura, ele sofre porque essas rochas que estão em contato com esse magma vai sofrer uma ação de temperatura muito maior. E só pelo simples fato delas estarem abaixo da superfície, a pressão sobre elas é incrível. Esses 2 fatores somados é que vão explicar o metamorfismo, mudança de forma, estrutura e de cor das rochas, formando outro material totalmente diferente a partir de uma rocha pré-existente. A respeito da formação dos sedimentos, como nós falamos que o intemperismo gera solo, esse solo vai possuir um comportamento na superfície terrestre. Ele vai estar organizado de maneiras diferentes. E essa organização, essa feição, se dá origem às formas de relevo. Essas formas de relevo são provenientes de 2 principais ações, uma externa e outra interna. No que diz respeito à formação ou ação dos aspectos externos, nós vamos ter principalmente a erosão e a sedimentação. E esses 2, na explicação dos tipos de relevo, são fundamentais. Veja um esquema simples. O que é a erosão? A erosão, na verdade, é o desgaste de alguma coisa. No caso dos relevos, é quando nós temos o desgaste natural dessas formas, principalmente através de fenômenos climáticos, como chuva, por exemplo, onde você tem uma montanha e que essa chuva é desgastada constantemente pelos agentes erosivos provenientes da chuva. Esses são chamados de agentes externos, no caso, a ação pluvial, a ação da chuva. Quando nós temos essa formação, isso há um desgaste. E esse desgaste vai ocorrer uma sequência simples. Se nós temos uma montanha, se nós temos o que é denominado como planalto, e a ação da erosão nesse relevo é maior do que a deposição de sedimentos, que também é proveniente da ação climática, de fenômenos externos, esse relevo vai ser chamado de planalto, quando a ação da erosão é maior do que a ação da sedimentação. Ou seja, o desgaste dessa forma de relevo é maior. Assim, nós temos os planaltos. Quando essa característica se inverte, quando nós temos um aumento da sedimentação em relação à erosão, aí nós teremos as planícies. Ou seja, nas planícies, a deposição de material é bem maior do que a erosão. Essa definição clara nos deixa a última definição de relevo, que são as depressões. E essas depressões é muito simples, cuidado para não se confundir. Por exemplo, toda planície é uma depressão, porque tem que haver a superioridade de sedimentos. A sedimentação tem que ser maior e os sedimentos dificilmente sobem uma montanha. Então, toda planície é uma depressão. Mas como fazer a diferenciação? É simples. Toda planície existe a ocorrência de rios, a ocorrência de água, mesmo que esse leito de rio esteja seco. Na depressão, não há presença de água. É a diferenciação básica. Toda planície é uma depressão, mas nem toda depressão é uma planície, porque em nem toda depressão existe água. Um exemplo de aplicação, para que você possa saber se entendeu a diferenciação entre planalto, planície e depressão, é observando essa imagem. Veja bem, normalmente nós temos a definição de que planaltos são lugares simplesmente altos e planícies são lugares simplesmente planos. Mas veja só,
Aí na imagem nós temos uma forma de relevo conhecido como chapada, ou relevo em forma de mesa, porque nada mais é do que um planalto de topo plano, aplanado. Perceba, nessa imagem você percebe que a erosão é maior do que a sedimentação? Se a erosão é maior do que a sedimentação, então a figura é um planalto. E você vai dizer, ah, mas o topo é plano. Não importa. Se a sedimentação é menor, se a erosão é maior, é um planalto. No caso contrário, como nós já explicamos, é uma planície. A dinâmica da formação dos solos, da profundidade dos solos, depende desses fatores, dos agentes internos de formação do relevo, como é pirogênese e orogênese, dos agentes externos, como a erosão fluvial, a erosão pluvial, no caso dos rios, a erosão marítima, no caso da força das ondas do mar, desgastando a costa. Todos esses fatores delimitam a formação de relevo. E relevo e intemperismo estão diretamente ligados. Quando nós temos a formação de um relevo onde a profundidade do solo é muito pequena, então a tendência é que ou a cobertura de solo original proveniente do intemperismo da rocha matriz, que é supostamente a rocha magmática, a primeira que deu origem à formação do planeta, ou ela foi varrida, ou ela foi erodida, transportada para lugares mais baixos, de acordo com a erosão e a gravidade, né? Ou o intemperismo nessa área é menor. O que acontece é o seguinte, em áreas onde o intemperismo químico, no caso, principalmente a ação da água, é menor, os solos são menos profundos, como você vê no esquema da figura. Em áreas onde o clima é mais úmido, o intemperismo químico, a ação da água, ela é maior. Então a tendência é que, se não houver um transporte dessas partículas, a formação do solo seja mais profunda. Como vocês veem na imagem, a rocha matriz é aquela que dá origem ao solo através do processo de intemperismo, e essas camadas de solo vão surgindo. A partir do momento que essas camadas de solo vão surgindo, novas camadas podem chegar através da erosão e novas também podem surgir através da decomposição de matéria orgânica, como você vê no perfil acima, onde a imagem mostra um solo mais escuro, nós temos a formação e a presença cada vez mais de matéria orgânica. Os agentes erosivos trabalham a superfície. Por exemplo, no esquema você vê duas formas de erosão bastante comum aqui no Brasil, que é o deslizamento de terra, a acomodação de relevo. Como vocês veem na figura, nós temos aqui o primeiro exemplo, onde há um deslizamento por simples acomodação, onde você percebe que o terreno vai cedendo em camadas, criando novas áreas de deposição mais abaixo, como também nós podemos ver a erosão superficial, que é aquela erosão comum de encosta, onde nós temos áreas que são desmatadas, não existe a cobertura vegetal para que possa minimizar os aspectos da erosão, porque as raízes prendem o solo e também as folhas minimizam o impacto das gotas de chuva no solo, fazendo com que desagregue cada vez menos material, e você percebe na imagem que há um deslizamento. Esse deslizamento de terra que você vê na imagem forma vossorocas, ravinas. Esse tipo de erosão, de deslizamento de terra, é mais comum em encostas. Nas áreas urbanas, ele ocorre já que nós desmatamos a cobertura vegetal original e temos a urbanização em lugares inadequados, o que faz com que haja naturalmente o deslizamento de terra. O deslizamento é natural e é assim que ocorre a acomodação de relevo.